suas expectativas para o culto de hoje. Jesus, Ele está aqui, Ele já está aqui. Essa semana eu estava lendo um pouco de um livro que eu estou lendo com o GB agora, que o livro se chama Os Caçadores de Deus. E nesse livro, o autor, ele é um pastor renomado, ele é um cara que ele já tinha muito tempo de igreja, ele já tinha um ministério gigante, ele ministrava em outras igrejas, inclusive. Mas esse cara, ele foi tomado por uma indignação santa. Ele foi tomado por um tédio e ele entendeu que ele precisava entrar num lugar mais profundo no Senhor. E a Bíblia, o livro relata que em determinado momento ali, ele foi ministrar na igreja de um amigo dele, e ele teve uma experiência tão forte com o Espírito Santo. Ele falou que ele entrou naquele lugar e a presença do Senhor era tão densa, que ele não conseguia nem respirar. Jesus, Ele está aqui nessa noite. Abacuque 3 diz assim: realiza agora, na nossa geração, as mesmas obras que o Senhor fez no passado. Tudo que o Senhor fez, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Estevão, o Deus desse autor, do Tome, Ele é o nosso Deus também. E Ele está aqui hoje, Ele está esperando de nós um coração que tenha fome e sede da presença dEle. Feche seus olhos, vamos orar aqui para iniciar. Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, Pai. Como filhos que têm sede, Jesus. Senhor, nos toca nessa noite, Senhor. Não estamos aqui para mais um culto, Deus. Estamos aqui porque o Senhor está aqui, Senhor. Nos toca nessa noite, Senhor. Amém. Você pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Amém. Abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 25, a gente vai ler do 1 ao 13. Mateus 25, a gente vai ler do 1 ao 13. Mateus 25, a gente vai ler do 1 ao 13. Amém? Amém, amém. Antes de mais nada, eu quero que você repita algo para o irmão que está do seu lado. Fala assim: se você falar comigo durante a palavra, eu vou te agredir. Amém. Você falou isso não para mim, você falou isso para o Senhor, tá? Então, você vai fazer uma agressão santa aí se o seu irmão estiver roubando a sua atenção. Amém? Conseguiram abrir? Amém? Misericórdia. Alguém está com dificuldade de abrir? Misericórdia? Tá bom. Amém, amém. Vamos ler então. Vamos lá. Jesus, ele começa aqui dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Versículo 3: as imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. 4: mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Repete comigo: eis o noivo. Saiam ao encontro dele. Continuando. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. 8. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não,
Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão os que vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Repete comigo, chegou o noivo. Continuando. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Versículo 12. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque desde já o Senhor tem nos tocado aqui, Senhor. Senhor, que na noite de hoje, Senhor, não sejam as minhas palavras que importem, Senhor, mas a Tua palavra, Deus. A Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração, Senhor, e venha ser mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, Senhor, e venha separar corpo, alma e espírito, Senhor. E que venhamos a sair do culto de hoje, Senhor, com o coração plenamente transformado, Deus. Amém. Tá difícil aqui. Essa parábola das 10 virgens, ela acontece num contexto onde Jesus, ele já estava chegando ao fim do seu ministério. Jesus, ele já vinha preparando os discípulos para a sua morte, para a sua partida. E no final ali do capítulo 23, já entrando no capítulo 24, Jesus, ele profetiza acerca da destruição do templo. Os discípulos, eles estavam no templo com Jesus, e eles falaram: nossa, como o templo é bonito. Eles começaram a se maravilhar com as coisas que existiam no templo. E naquele momento Jesus, ele faz essa profecia, e provavelmente ali os discípulos já se assustam. No capítulo 24, Jesus, ele leva os discípulos para o Monte das Oliveiras. Eles vão para um lugar mais íntimo ali. Então Jesus, Pedro, os discípulos na verdade, né? Eles chegam para Jesus, eles fazem uma pergunta: quais sinais antecederiam a sua volta? E Jesus começa então o que a gente conhece como sermão escatológico. E Jesus, ele faz várias profecias. Ele fala do tempo do ainda não é o fim. Ele fala que haveria rumores de guerra. Ele fala do princípio das dores. Ele fala que haveriam várias guerras. Ele fala que haveria fome, que haveria terremotos, entre outros sinais que antecederiam a vinda de Jesus. Ele fala que nos últimos dias ele surgiria do céu, haveria o sinal do Filho do Homem, e que todos os povos da terra se lamentariam e veriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e como um relâmpago que sai do Oriente e se volta para o Ocidente. Assim deveria ser a vinda do Filho do Homem. Catequese está em dia. Mas dentro desse contexto, Jesus, ele fala dessa parábola das 10 virgens. E como a gente acabou de ler, essa parábola das 10 virgens é uma alusão a um casamento. Eu fiz questão de perguntar um pouco antes para o Shimaev, né, sobre a veracidade desses fatos, mas o casamento judaico, ele era muito diferente do que é o casamento atual na cultura ocidental. O casamento judaico, primeiro, a noiva não era o destaque do casamento, era o noivo. E poderia voltar a ser assim, né? A noiva não era o destaque, era o noivo. No casamento judaico, tinham vários dias. Não era que nem é hoje, que é uma noite só. Eram vários dias de celebração. E assim que o noivo ele chegava no local da festa, a noiva era avisada, o noivo chegou, como a gente leu aqui no texto. E a partir daí a noiva saía em procissão até o local da festa, até o local onde estava o noivo, para aí ela entrar nas bodas do casamento. As lamparinas, elas serviam, naquele contexto, para iluminar o caminho até o local do casamento, onde a noiva iria chegar. E é dentro desse contexto que Jesus ele traz essa parábola.
É importante ressaltar que quando Jesus está falando de virgem aqui, ele não está falando necessariamente de alguém que não teve nunca uma relação sexual. Ele está falando de pureza. Ele não está falando sobre relação sexual ou não. E aqui vamos entrar agora um pouco mais no texto. No versículo 1, Jesus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Repita, 10 virgens. Que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Repita, 5 delas eram imprudentes. E 5 prudentes. Observa uma coisa, o texto, Jesus ele não diz que eram 5 virgens e 5 prostitutas. Jesus ele diz que eram 10 virgens. Pessoas que tinham declarado amor ao noivo, pessoas que tinham feito juras de amor pelo noivo, pessoas que tinham expectativas de casar com o noivo, mas eram imprudentes. Elas tinham a casca de pureza, mas eram imprudentes. E continuando aqui no versículo 5, Jesus narra assim: e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, sai ao encontro dele. 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As virgens estavam sonolentas. Elas estavam dormindo, aguardando a espera do noivo. Então elas ouviram aquele aviso de que o noivo havia chegado. Então chega no ponto ápice, o noivo chegou, o casamento vai se iniciar. No versículo 8, Jesus continua narrando: e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Então o texto aqui, ele nos mostra que as virgens imprudentes, elas não tinham algo que era essencial. Elas não tinham algo que era o selo de que elas iriam casar com o noivo, de que era o penhor da herança delas, de que era a garantia de que elas iriam casar com o noivo, que é o azeite. Então, as imprudentes, num ato de desespero, elas pedem para as virgens prudentes para que dê um pouco do azeite para elas. Só que elas recebem um não. Então elas vão tentar comprar mais azeite. Mas aqui o tempo tinha dado já. Aqui elas tinham perdido o time do encontro com o noivo. O noivo já tinha chegado. E Jesus no versículo 11 continua: mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Versículo 12, mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Nesse momento a consequência da imprudência dessas virgens imprudentes chegou. A conta delas negligenciarem que o noivo estava vindo, de que o noivo uma hora ia vir, chegou. E elas ouvem do noivo: aparta-se de mim, pois não te conheço. E a pergunta que eu faço para você hoje: qual virgem você é? Você é a virgem prudente que tem guardado o azeite, tem esperado a vinda do noivo? Ou você é a virgem prudente que tem negligenciado que uma hora o noivo vai vir? E aqui eu estou falando independente se a gente vai ver ele voltar nos céus ou não. Eu estava conversando hoje com o Fabiano isso. O Fabiano estava contando uma história de uma pessoa que era um parente, uma pessoa conhecida que congregava com ele aqui na igreja, etc. E essa pessoa, ele estava no velório dessa pessoa e essa pessoa morreu. E ele ficou refletindo sobre isso, né, de como a morte um dia pode chegar para nós. A gente não sabe do nosso futuro. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Qual virgem você é? E às vezes você está aqui, você sabe como que funciona a igreja. Você não falta uma escala.
O louvor ele aumenta o som, como foi hoje, você levanta as suas mãos. O louvor ele diminui e você fica mais contrito. Você está aqui todo sábado, todo domingo, mas o que tem dentro do seu coração? Você pode estar aqui, mas dentro do seu coração pode habitar todo tipo de maldade. Mas durante essa semana, você pode até esquecer que Jesus existe. Você não tem a capacidade de abrir a sua Bíblia e ler ela durante 15 minutos, de gastar um tempo na presença do Senhor. Mais uma vez eu te pergunto, qual virgem você é? E às vezes a gente começa essa caminhada na fé, e a gente começa ela com o nosso coração queimando pela presença de Jesus. A gente conhece bem aquele texto que fala do primeiro amor, e a gente começa a caminhada na fé dentro desse primeiro amor e amando Jesus acima de todas as coisas. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente vai vindo de culto em culto. A gente vai se acostumando com a presença do Senhor. A gente vai esquecendo que um dia Ele vai voltar. E o nosso coração vai sendo tomado. Vai sendo tomado pelo nosso pecado. Vai sendo tomado pela hipocrisia do nosso coração, pela nossa frieza, pela falta de fome e sede da presença do noivo. A gente acaba amando mais os prazeres, a gente acaba amando mais o lazer, mais as coisas da vida do que o noivo. Qual virgem você é? Andamos com as virgens que são prudentes, a gente está até no meio, a gente até parece, a gente tem até a casca de uma virgem prudente. A gente está no meio da noiva, a gente está vindo aqui sempre e tudo mais, a gente vai na pequena família. A gente teoricamente somos bons cristãos. Mas a gente pode estar tão distante dele, tão atolado no nosso pecado, a ponto da nossa consciência estar totalmente cauterizada. A ponto da gente, quando pecamos, não nos arrependermos mais como era antes. E agora reflita, quando você peca, o que acontece com você? O que vem na sua consciência? O que vem no seu coração? Você tem um arrependimento genuíno de alguém que verdadeiramente ama o noivo, de alguém que é uma virgem prudente, ou sua mente está tão cauterizada que você peca e nem sente mais? O Espírito Santo não te constrange mais. E aqui quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente não peca, todos nós pecamos. A palavra fala, né? Aquele que diz que não tem pecado, esse já peca porque se faz mentiroso. Todos nós pecamos. Mas qual que é a nossa atitude quando a gente peca? Você se arrepende, ainda tem lágrimas nos seus olhos quando você peca e você lembra que você desagradou o seu Senhor, aquele que morreu por você numa cruz. E essa semana teve uma questão que eu fiquei refletindo bastante. O Thomas ele me mandou um áudio de 6 minutos. Eu senti vontade de ir na minha casa e na casa dele e tacar o celular na cabeça dele. Mas eu ouvi todo o áudio. Nesse áudio do Thomas, o Thomas falou uma parada muito interessante, que nós às vezes como igreja brasileira, não só a nossa igreja, mas a igreja brasileira, nós aprendemos a construir culto. A gente sabe entregar um bom culto. A gente já aprendeu. Você vem aqui, você se emociona, você vem aqui, você se arrepia, você ainda sente essa emoção, você levanta suas mãos. Mas se você está chorando, se você está se arrepiando, mas isso não está transformando o seu caráter, de nada vale. Não adianta você se emocionar, se Jesus ele não está entrando no seu coração e está te transformando de dentro para fora. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 22. Amém? Amém? Vamos lá. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome?
Em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Senhor, em seu nome nós não estávamos aqui todo sábado no Oxis. Em seu nome a gente não cumpriu todas as escalas. Versículo 23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto, ele nos mostra um exemplo muito bom de uma virgem imprudente. Esse cara, inclusive, ele fez muito mais do que a gente, né? A Bíblia fala que ele curou os enfermos, que ele profetizou. O cara chegou a expulsar demônio. Mas mesmo assim, ele ouviu do Senhor: aparta-se de mim, porque eu não te conheço, porque você pratica o mal. Jesus, ele não está preocupado com quão puro você parece ser. Jesus, ele não está preocupado com quantos enfermos você cura. Jesus, ele não está preocupado se você está expulsando demônios. Ele está preocupado com o seu coração. Tudo isso é muito bom, mas ele está preocupado com o seu coração. Se você chegar no final da sua vida e você tiver expulsado muitos demônios, se tiver curado muitos enfermos, mas ainda assim o seu coração não estiver preso a ele, de nada vale, de nada vale. Abram agora em Efésios capítulo 1, a gente vai ler o 13 e o 14. Amém? Vamos lá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo, ele está falando aqui que há um selo, o selo do Espírito Santo. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito, ele nos sela e nós passamos a fazer parte da noiva de Cristo. Nós recebemos a salvação nesse momento. E o que não tinha na virgem prudente era esse selo. Era esse selo, que era a garantia da salvação dela. Mas você pode estar aqui e falar assim: Gui, mas eu creio, então eu já estou selado, não importa mais o que eu vou fazer, eu já estou selado. Não basta só crer, você precisa se render completamente a Ele. Você sabe o que significava na época de Paulo, crer em Jesus? Meu irmão, significava colocar sua cabeça a prêmio. Qualquer hora você podia morrer se você cresce em Jesus. Se você declarasse que você cresce em Jesus, não era fácil que nem é hoje não. Que no máximo alguém pode ter preconceito com você, alguém na sua universidade, na sua escola pode não gostar. A sua cabeça estava a prêmio. Será que a gente crê realmente nele? Será que a gente crê de verdade que ele existe, que ele morreu, que ele ressuscitou? Paulo, em Romanos 8, versículo 5, ele fala assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Não basta apenas você crer com o seu intelecto. Você pode até entender que é real, mas você precisa se inclinar para as coisas do Espírito. O Espírito Santo, ele é o seu selo, mas você precisa perseverar no Espírito até que ele venha. Então se faça uma pergunta nessa noite: para quem que você tem dado ouvido? Você tem dado ouvido ao Espírito Santo quando ele te constrange, quando ele fala com você, ou você ouve mais a sua carne? Você se rende mais para a sua carne, você se rende mais para o seu pecado. Para quem você tem dado ouvido? E sabe qual que foi a consequência para as virgens imprudentes?
delas terem negligenciado que o noivo voltaria, delas terem negligenciado a perseverança até que o noivo voltasse, até que ele viesse, elas não puderam casar com o noivo. Elas foram condenadas a passar o resto da vida sem o noivo, e ouvir do noivo: aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Meu irmão, eu estava refletindo, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu imagino o quão duro deve ser. Se coloca no lugar dessa pessoa. O quão duro deve ser. Você passou todos os dias da sua vida, e quando você se encontra com ele, ouvir dele: aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Meu irmão, não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida entregue aos nossos prazeres. Não vale a pena. Não vale a pena. Uma hora, a conta do nosso pecado vai chegar. Parece legal agora. Agora parece legal a baladinha, parece legal uma matinê. Parece legal se deliciar com todos os pecados, com todos os prazeres. Parece legal transar antes do casamento, parece legal agora. Mas meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Uma hora a conta disso vai chegar. Uma hora a conta disso vai chegar. E quando ele vier, o que você tem nas suas mãos para apresentar para ele? O que você tem nas suas mãos para apresentar para ele? A gente não sabe nem o dia nem a hora. A gente tem que vigiar dia e noite. Antes da gente continuar, eu quero fazer uma oração com vocês. Fechem os seus olhos agora. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Amém, Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Nos impede, Senhor, de ser a virgem prudente, Pai. Nos impede, Senhor, de vivermos, Senhor, de acordo com a nossa vontade, com a vontade da nossa carne, com a vontade dos nossos pensamentos, largados nos nossos prazeres, Senhor. No nome de Jesus, Deus. No nome de Jesus. Pode abrir seus olhos. Ao mesmo tempo que a parábola nos relata que haviam 5 virgens imprudentes, ao mesmo tempo haviam 5 virgens que eram prudentes. Haviam 5 virgens que perseveraram até que o noivo viesse. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, saiba de uma coisa. Sim, Jesus ele profetiza que vão haver as 5 virgens imprudentes. Mas saiba que você pode ser a virgem prudente. Você não precisa ser a virgem prudente. Você pode nessa noite entregar a sua vida completamente a Ele. Você pode nessa noite tomar uma decisão, escolher fugir do seu pecado. Você pode nessa noite escolher dizer não para o seu pecado e se entregar completamente a Ele. Independente se Jesus ele vai voltar na nossa geração ou não. Independente se a gente vai ver Ele vindo sobre o céu ou não. Independente. Nós podemos ser a noiva que um dia vai se encontrar com Ele nas bodas do Cordeiro. E vamos poder cantar dia e noite que toda a honra, toda a glória seja dada ao Cordeiro eternamente. Que vai passar a eternidade com Ele. Que vai olhar nos olhos dEle e dizer: amado da minha alma. Que vai ouvir dEle: vinde bendito do meu Pai. Meu irmão, você pode. Paulo ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, você não sabe o que Deus está preparando para você no céu.
Você não sabe o que é passar o resto da eternidade na presença do noivo, na presença do Cordeiro, conhecendo Ele mais a cada dia. A Bíblia fala que essa é a eternidade. Conhecer Ele, conhecer Ele, conhecer Ele. O que a gente vai fazer durante toda a eternidade? Conhecer o noivo, olhar nos olhos dele e adorar Ele, dia e noite, junto com os anjos. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler aqui com você. Se quiserem colocar no telão, pode colocar. Mas eu vou ler com você agora Apocalipse 22, do 1 ao 7. Só presta atenção, não precisa abrir a Bíblia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos essas coisas, que em breve devem acontecer. Versículo 7 ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Você pode estar aqui, você está passando por um momento difícil. A sua casa pode estar toda bagunçada. Você pode estar passando problema financeiro. Você pode estar com problema na sua faculdade, na sua escola. Você pode ter acabado de terminar um relacionamento e está sofrendo nesse momento. Mas saiba de uma coisa: se você perseverar até que Ele venha, vai chegar o dia em que Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Meu irmão, é isso que te aguarda. É isso que te aguarda, meu irmão. Vou pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez. E a banda pode já vir subindo. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Não se disperse, não se disperse. Feche seus olhos. Contempla nesse momento a presença do Senhor. Imagina o dia que Ele vai se apresentar para você e que você vai poder ver Ele nos olhos. Imagina essa cena agora. O noivo vindo até você e vendo que você foi uma noiva que se manteve pura, uma noiva que tem as vestes limpas, e Ele falando para você: entra para as bodas do Cordeiro. Contempla isso agora. Oh Jesus, oh Jesus, nos revela a sua face, Jesus. Nos revela quem Tu és, Senhor. Nos revela a beleza que há em Ti, Senhor, para que nenhum amor, Senhor, tome o nosso coração, Deus. Nos revela, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pode abrir os seus olhos. As virgens, elas tinham duas missões. Elas precisavam guardar o azeite e esperar o noivo. Eu e você temos também duas missões: perseverar
até que Ele venha e clamar, Maranata. E hoje Jesus Ele está te dando mais uma oportunidade de fazer parte dessa noiva. Jesus Ele está te dando mais uma oportunidade de entrar nesse cristianismo radical, um amor por Ele, uma espera prudente por Ele. Jesus Ele está te dando essa oportunidade, basta você cumprir essa missão e se entregar a Ele. Nessa noite, confessa os seus pecados a Ele. Eu estava falando com uma pessoa específica sobre confissão de pecado. E sabe, às vezes a gente chega para o Senhor e a gente fala para o Senhor: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Não, você tem que dar nome para os seus pecados. Fala tudo o que você fez. Senhor, eu menti, eu roubei, qualquer coisa. Dá nome para os seus pecados. Confessa os seus pecados diante dEle. Deixa Ele entrar no seu coração e moldar o seu caráter nessa noite. Quando você voltar para casa, hoje ainda, prometa para o Senhor, comece a partir de hoje ainda a ter um zelo pelo seu secreto. Não ignore o seu secreto. Nós temos duas missões: perseverar até que Ele venha e clamar todos os dias, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então a gente vai ter um tempo de ministração aqui. Você pode se levantando, se levanta. A gente vai só... Não dispersem, não dispersem. Estão aqui comigo? Amém? Então vai ficar somente os instrumentos. Eu quero que seja um tempo onde a gente vai se reconciliar com Deus. Onde a gente vai entregar novamente a nossa vida para Ele, se a gente está distante dEle. Se você hoje, nessa noite, percebeu que você se enquadra nesse grupo, que é o grupo que não vai casar com o noivo, você está tendo uma oportunidade de se reconciliar com Ele. E eu não vou fazer nenhum apelo aqui, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, né? Vai ser você e Deus no seu lugar. Então confessa os seus pecados a Ele nessa noite. Clama a Ele uma experiência mais profunda nessa noite. Se entrega plenamente a Ele. Eu queria fazer um momento final aqui, antes da gente iniciar esse tempo de ministração e orar. Que você repita comigo, claro, se você quiser, se você não quiser também, né? Faça isso de todo o coração. Mas que você repita comigo a seguinte frase. Então olha só: Jesus, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, no dia bom, no dia mau, nas adversidades, para sempre eu estarei contigo. Jesus, essa é a minha promessa. Eu vou perseverar até que o Senhor venha. Feche seus olhos. Jesus, nos encontra nessa noite, Jesus. Não queremos sair daqui igual, Senhor, como chegamos, Pai. Jesus, nos toca como o Senhor nunca tocou antes, Senhor, que não venhamos, Senhor, a ser essas virgens, Senhor, que são imprudentes, Senhor, mas que venhamos a ter zelo pela sua volta, Pai. Jesus, nós nos entregamos aqui ao Senhor, Pai. Nos entregamos de todo o coração, Senhor, não pela metade, Senhor, mas entregamos todo o nosso ser ao Senhor, Deus. Jesus, transforma o nosso caráter, Senhor. Nos enche do Teu Espírito, Senhor. No nome
Jesus, Deus. Não se disperse nesse momento, continue com os olhos fechados. A gente vai ter aqui um momento de ministração, só o louvor. Continue na presença do Senhor aqui. Continue adorando Ele com o louvor que vem nos seus lábios. Continue adorando Ele com o louvor que Ele está colocando no seu coração nessa noite. Clama para que você tenha uma experiência viva e real com Ele. No nome de Jesus. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Vem mais uma vez, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Vem mais uma vez. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha ferir. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E vem mais uma vez e faz tudo
novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Fere meu coração, Jesus. Fere meu coração. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra chama, chama, chama. Mais uma
uma vez queremos ver o céu descer, a terra chama, oh, a terra chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra chama, oh, a terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora. Yahweh, tens meu coração. Yahweh, a minha canção. Yahweh, tens meu coração. Yahweh, tens meu coração. Yahweh, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável. Ah, como espero o dia como espero
soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. E é ele, por ele que eu estou. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite, digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Ouvi o meu Senhor
gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Espírito Santo, não sei viver sem tua presença. Não há vida. Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença. Não há vida. Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença. Não há vida. E como um sino que retinha, assim sou eu, sem teu amor. E como um mar sem ondas, sim, sou eu sem ti. Como um sino que retinha, assim sou eu sem teu amor. E como um mar sem ondas, assim sou eu sem ti. Irmãos, o Espírito Santo está me incomodando aqui. Ele quer um encontro real com cada um de vocês, mas com pessoas específicas que têm passado por provas, têm pensado: será que o Senhor ainda está comigo? Tem olhado para as coisas ao redor e tem sentido falta. Falta de quê? A gente já tem tudo. Queria que você tivesse liberdade aqui agora para você precisar orar, falar com Ele. A gente ainda tem mais uns minutos aqui. Se você quer investir seu tempo na presença dEle, tenha liberdade de fazer isso agora. Não precisa esperar nada da gente. Não precisa esperar alguém vir terminar o culto. Você pode ter esse momento agora com Deus. Essa música, como um sino que retine, assim sou eu, sem teu amor, Jesus. E como um mar sem ondas, assim sou eu, Jesus.
sem o teu amor. Talvez é isso que você tem que falar para Ele essa noite. Eu não tenho nada sem o seu amor. Eu não sou nada sem o teu Espírito. Eu desisto de fazer as coisas do meu jeito, Pai. Tem liberdade aqui. A gente vai continuar ministrando um pouquinho mais aqui. A gente não quer te atrapalhar, levantar a música. A gente quer só te dar essa liberdade nesse ambiente. Você poder acessar a presença do Pai de uma maneira tão acessível como ela já está aqui agora. Tenha liberdade, meu irmão.